Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Depois de nos separarmos dele, embarcamos e fomos em direção a Cos, e no dia seguinte a Rhodes, e dali a Patara. Encontramos ali um navio que ia partir para a Fenícia. Entramos e seguimos viagem. Quando estávamos à vista de Chipre, deixando à esquerda, continuamos rumo a Cirícia, e aportamos em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. Como achássemos uns discípulos, detivemo-nos com eles por 7 dias. Eles, sob a inspiração do Espírito, aconselhavam Paulo que não subisse a Jerusalém. Mas, passados que foram esses dias, partimos e seguimos a nossa viagem. Todos eles, com suas mulheres e filhos, acompanharam-nos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, fizemos a nossa oração. Despedimos-nos então e embarcamos enquanto eles voltaram para suas casas. Navegando, fomos de Tiro a Ptilomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-se com ele, pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence este cinto e o entregarão às mãos dos pagãos. A estas palavras, nós e os fiéis que eram daquele lugar, rogamo-lhes que não subisse a Jerusalém. Paulo, porém, respondeu: Por que chorais e magoais o coração? Pois eu estou pronto não só a ser preso, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudéssemos persuadi-lo, desistimos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, terminados os preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns dos discípulos de Cesareia, que nos levaram à casa de Menasson de Chipre, um antigo discípulo em cuja casa nos devíamos hospedar. À nossa chegada em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo dirigiu-se conosco à casa de Tiago, onde todos os anciãos se reuniram. Tendo-o saudado, contou-lhes, uma por uma, todas as coisas que Deus fizera entre os pagãos, por seu ministério. Ouvindo isso, glorificaram a Deus e disseram a Paulo: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus abraçaram a fé, sem abandonar seu zelo pela lei. Eles tinham ouvido dizer de ti, que ensinas os judeus que vivem entre os gentios a deixarem Moisés, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem observar os costumes mosaicos. Que se há de fazer? Sem dúvida, saberão de tua chegada. Faze, pois, o que te vamos dizer. Temos aqui 4 homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação, e paga por eles a oferta obrigatória, para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso, quanto de ti ouviram, mas que também tu guardas as leis. Mas a respeito dos que creram entre os gentios, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da fornicação. Então, Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte, e purificando-se com eles, entrou no templo, e fez aí uma declaração do termo do voto, fim do qual se devia oferecer um sacrifício a favor de cada um deles. Ao fim dos 7 dias, os judeus vindos da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo, lançando-lhe as mãos,
gritavam: Ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. É que tinham visto Trófimo de Éfeso com ele na cidade e pensavam que Paulo tivesse introduzido no templo. Alvoroçou-se toda a cidade com grande ajuntamento de povo. Agarraram Paulo e arrastaram-no para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Como quisessem matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. Ele tomou logo soldados e oficiais e correu aos manifestantes estes. Ao avistarem o tribuno e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se então o tribuno, prendeu-o e mandou acorrentá-lo com 2 cadeias. Perguntou então quem era e o que havia feito. Na multidão todos gritavam de tal modo que, não podendo apurar a verdade por causa do tumulto, mandou que fosse recolhido à cidadela. Quando Paulo chegou às escadas, foi carregado pelos soldados, por causa do furor da multidão. O povo o seguia em massa, dizendo aos gritos: a morte. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer 2 palavras? Este respondeu: sabes o grego? Não. És tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas? Paulo replicou: eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo. O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em língua hebraica do seguinte modo: